Estamos abrindo, então, os trabalhos agora do período da tarde, com imensa satisfação que eu convido, né, para falar hoje a Mônica, o Ailton, sobre um assunto que me toca profundamente, que é a questão da saúde pública, principalmente para a população negra, né, do Brasil. Então, vai ser uma mesa muito rica, espero que vocês aproveitem. Vou apresentar, então, nossos palestrantes. Então, Mônica Mendes Gonçalves vai nos falar sobre raça, racismo e saúde, contradição, dialética e enfrentamento. A Mônica é doutoranda na Faculdade de Saúde Pública da USP, pesquisa os engendramentos entre as formações raciais brasileiras, com ênfase no racismo e o campo da saúde pública. Possui graduação em psicologia pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, realizou aprimoramento em Psicologia da Saúde na Faculdade de Medicina de Botucatu, Unesp, atuou como psicólogo em Oncologia Clínica pelo Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, da USP, e no Programa de Saúde da Família, em UBS, na cidade de São Bernardo do Campo. Em 2017, concluiu o mestrado em Ciências pela Faculdade de Saúde Pública da USP, tendo desenvolvido, com o auxílio do CNPq, a pesquisa Raça e Saúde, Concepções, Antítese e Antinomia na Atenção Básica. Estamos também com o Wilton Cesário Alves Júnior, que vai nos falar sobre a desigualdade racial na saúde coletiva, onde começa e onde termina. E o Wilton tem graduação em Medicina, pós-graduação em Psicologia Médica e mestrado em Saúde da Criança e do Adolescente, titulados pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. Especialização em Pneumologia Sanitária pela Fiocruz, ex-residente do Programa Regional de Controle da Tuberculose da Organização Pan-Americana de Saúde, em Washington, Estados Unidos, e doutorando em Saúde da Criança e do Adolescente pela UFMG, professor de Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, e tem experiência internacional na área de medicina, com ênfase em pneumologia, no combate da desnutrição infantil e em condições crônicas de saúde. Então, nós vamos começar, né, abrindo a conversa com a Mônica. A Mônica tem, 20 minutos de fala, eu vou sinalizar quando tiver uns 5 minutinhos, faltando para concluir o seu tempo. Após o Wilton, também com o mesmo tempo, também sinalizado 5 minutos antes de terminar. E após eu vou abrir para as perguntas, que podem ser feitas pelo chat, ou também, se quiser abrir o microfone para poder fazer a pergunta, também é possível. Vamos lá, Mônica? Agora sim, acho que agora vocês me ouvem, sim? Sim. Ótimo. Boa tarde a todas, a todos. Muito obrigada pelo convite de estar aqui. Queria agradecer ao Instituto Langage, especialmente a Anastácia, que intermediou esse convite precioso. Ela que também tem sido uma pessoa muito preciosa na minha caminhada nos últimos tempos. Estou grata de estar aqui e espero que a gente saia daqui com alguns conceitos, então, conceitualmente, um pouco mais enriquecidos, um pouco mais atentos, mas que, sobretudo, a gente saia daqui com muito mais disposição de luta, que me parece que é o que mais importa nesse momento. Eu vim aqui dividir com vocês um pouquinho, então, dentro desse grande tema da mesa, do nosso dia de hoje, desse evento que é racismo estrutural, enfrentamento transdisciplinar antirracista, estou dividindo um pouquinho da minha perspectiva do que seja a raça, o racismo, a saúde, o que eu venho pensando e estudando, e para que a partir disso a gente possa travar diálogos e, sobretudo, como eu disse, pensar em intervenções antirracistas, ou seja, que subvertam isso que nós hoje vivemos, vivenciamos e assistimos de maneira muito evidente. Acho que hoje em dia já não é mais possível falar sobre um racismo implícito, velado. Então, é sobre isso que eu venho dividir com vocês. E aí, eu sempre começo em todo lugar, em todo espaço, falando sempre sobre o que é raça e racismo, que perspectiva eu venho pensando, afinal,
não existe também um consenso, né, no campo, o campo das relações raciais, da sociologia, da antropologia, da psicologia é um campo vasto, né, muita gente vem pensando a raça e o racismo de maneiras diferentes, então eu venho dividir aqui muito brevemente, porque imagino que de alguma forma isso também já tenha sido abordado, mas não posso deixar de falar, especialmente para pensar na minha fala, que é entrar na saúde, o que seja raça, né, como essa ideia socialmente construída, no momento histórico que tem a ver com o colonialismo, que diz que os grupos humanos não são iguais. Então, fundamentalmente, a raça é essa ideia de hierarquia entre os grupos humanos, de divisão, né, uma ideia que, ao mesmo tempo que diferencia os grupos humanos, a partir da aparência, ela os homogeneiza, a partir dessa noção que é a raça. Então, a raça é nós humanos não somos todos iguais, de que nós somos substancialmente diferentes e que essas diferenças podem ser atestadas pela nossa fenotipia, pela nossa aparência, que olhando para os humanos, a gente logo percebe que eles não são iguais. E nesse sentido, a raça divide os humanos, então, em grandes grupos, nomeados negros, brancos, e em outros momentos, mais para frente, a gente tem os índios, a gente tem uma série de grupos e divisões de nomenclaturas raciais que operam essa divisão, e que vão dizendo que dentro desses grandes grupos, assemelhados a partir de uma identidade, de uma identificação fenotípica da aparência, eu encontro similaridade, enquanto em relação aos grandes grupos divididos, eu encontro disparidade. E nesse sentido, a raça não é só uma divisão pela diferença, né, em si, porque diferentes todos somos, mas a raça ela coloca esses grupos em uma relação hierárquica em relação ao outro. Portanto, no momento em que os europeus, no momento do colonialismo, forjam essa ideia de raça, eles se outorgam um lugar de superioridade racial, o que significa que eles se entendem como superiores nos níveis cognitivo, estético, intelectual, moral e, sobretudo, civilizatório. Então, a ideia de raça é uma ideia que diz que certos grupos raciais ocupam um lugar superior e privilegiado na divisão racial, e diz que outros ocupam um lugar inferior. Portanto, todos os não brancos, os negros de origem africana, os ameríndios, todas as populações indígenas nativas, desde a América do Norte e Central até a América do Sul, os aborígenes na Austrália, todos esses povos são povos do ponto de vista civilizatório, do ponto de vista estético, do ponto de vista moral, são povos inferiores, menos aprimorados, são povos integralmente inferiores. É isso que a ideia de raça cria para a gente, e essa ideia vai ser difundida pelo mundo, e como vocês estão vendo, já que a raça diz de um padrão civilizatório, moral, a raça não diz só de características externas, né? Portanto, está no cerne do pensamento racial a ideia de que existe uma extensão entre o externo, entre a fenotipia, a aparência e o interno, né? Porque só um raciocínio que opera ligando interno e externo induz a pensar que uma pessoa, porque tem um cabelo crespo e uma pele escura, ela é um potencial bandido, né? Ou então que a Europa e alguns países da Europa têm uma capacidade civilizatória maior, por exemplo, coisas que a gente ouve. Olha como a Europa é civilizada, olha como lá tem museu, né? Não tem lixo no chão na Europa, né? Então uma ideia de superioridade civilizatória que está imbuída no pensamento racial. E o pensamento racial ainda tem um quarto elemento, né? Além dessa divisão entre os grandes grupos, além dessa hierarquia entre os grupos, além dessa extensão entre o interno e o externo, ela ainda faz com que a gente pense que o grupo se sobrepõe ao indivíduo. Portanto, dentro do pensamento racial estão imiscuídos esses quatro elementos fundamentais e, portanto, na medida em que você pertence a uma raça, quase que de maneira automática, instantânea, você é legatário de todos aqueles atributos que são daquele grupo a que você pertence, né? É por isso que pouco importa, né? A gente acabou de assistir ontem a um assassinato muito cruel, uma situação absurda, e 10 anos atrás, o mesmo homem negro foi atacado no Extra, foi violentado, e aí o que se acreditou é que ele estava assaltando um carro, que era um carro caro, e acreditou-se que o carro não era dele. Porque na medida em que você é negro e pertence a esse grupo racial, automaticamente você ocupa um lugar social subalterno. Não é cabível que essa pessoa tenha um carro bom, né? Um carro de luxo, né?
E o racismo, então, articulado com a ideia de raça, né? A gente não pode pensar raça sem racismo, nem racismo sem ideia de raça. Não existe racismo sem uma ideia de raça elaborada, assim como nem faria sentido pensar a ideia de raça sem pensar esse sistema todo que a raça faz operar, que é o racismo. E o racismo, além de envolver essa ideia de raça, ele tem outras dimensões, que é, então, um conjunto de políticas e de ações discriminatórias, porque só uma ideia não é capaz de fazer com que o mundo se organize de uma certa forma. Eu preciso de um conjunto de ações articuladas no campo político, né, no campo simbólico, para que a gente consiga que essa população, ou essas populações não brancas, né, negras aqui no Brasil, sobretudo indígenas, que elas ocupem um lugar de subalternidade de fato, que vai reiterar. Por isso que a raça é essa ideia dialética, né? Então, na verdade, ela se constrói e faz com que a gente confirme aquilo que é pressuposto dela, né? E a raça envolve, portanto, o racismo envolve, portanto, além da ideia de raça, além dessa ideia articulada, dialética, essa ideia contraditória, o racismo envolve esse conjunto de políticas de discriminação que tem como intenção que isso, que a priori é uma ideia, seja uma realidade, um fato social, e nesse sentido o racismo é a materialização da ideia de raça, né? E envolve, portanto, a partir do momento que a raça opera como uma política, como um conjunto de ações, de atos de discriminação, a gente também entende o racismo numa última e terceira dimensão, e essa certamente é a mais importante, como uma situação estrutural de desigualdade que se instaura em que vivem pessoas brancas e negras, por exemplo, no Brasil, pensando nessa chave, nesse corte, né? Não existe nenhuma condição no nosso país e ao redor do globo todo em que os negros e os povos não brancos estejam em situação de desvantagem em relação aos brancos, né? E aí, o que isso nos interessa, então, de maneira muito resumida, né? Pensando aí, a gente divide o que é raça e o que é racismo, e aí a gente vai para o que nos interessa, que é pensar o campo da saúde. Por que isso interessa, afinal, então, para a gente pensar a saúde pública, a saúde coletiva, mas pensar a saúde também como o modo como a gente vive a vida, a nossa sensação de bem-estar, o modo como a gente entende, experiencia a vida através do nosso corpo, né? Então, primeiro é preciso dizer que essa ideia de raça, ela se espalhou pelo mundo todo, né? Ela estrutura toda a nossa ordem social, o modo como a gente se organiza, o modo como a gente vive, o modo como a gente pensa. Isso esteve presente desde o colonialismo, vai se transmutando ao longo do tempo, mas nunca deixou de existir até o momento atual, né? Então, a gente tem um conjunto de políticas que, embora, inclusive, pareçam nem dizer sobre a raça, dizem sobre ela. Eu sempre dou como exemplo, é um exemplo batido, mas é importante, né? Por exemplo, a nossa política imigratória, né? Que é uma política que vai instaurar uma divisão enorme, fulcral entre os brancos e negros no Brasil, que ela privilegia um grupo racial já em função dessa ideia de raça, né? Com a ideia de que os brancos são civilizados, de que esses povos de origem europeia podem trazer avanço para o Brasil, que diante da composição racial que é composta por gente preta, por gente indígena, é um país que está quase fadado a ser incivilizado, a não se desenvolver. Então, você traz essa população, dá para ela terra, dá para ela trabalho, dá para ela subsídios para que ela possa ter condições de subsistência e de estar nesse lugar e de prosperar em alguma medida. E aí você relega essa população negra que até então, né, trabalhava sem receber nada à marginalidade, né? Então, a imigração, por exemplo, é um exemplo ótimo de como a ideia de raça estrutura um conjunto de práticas, de ações, de políticas, que no final das contas tem como consequência a própria reafirmação da raça, ou seja, uma situação de desigualdade que está colocada entre esses diferentes grupos raciais. Essas teorias raciais, elas chegam aqui no Brasil, elas não são inventadas no Brasil, como eu disse, elas são um advento colonial, mas elas chegam até o Brasil como elas chegam no mundo todo, através de um conjunto, uma comunidade científica que começa a produzir e que vai atribuir cientificidade a essa ideia, que transpõe de todas as ciências naturais, começa a pensar a raça e os seres humanos a partir das chaves, das categorias que estão nas ciências sociais.
e que começam a afirmar isso, tem uma produção importante, difundem essa produção pelo mundo, e o Brasil vai receber essas ideias. E o Brasil é um lugar bastante importante, né, como um receptáculo dessas ideias, porque aqui a gente tem, de fato, uma população e um conjunto de populações que racialmente é muito diversa, e isso chama a atenção de todos esses pensadores, de todos esses cientistas, de todos esses formuladores das teorias raciais que olham para o Brasil e se interessam pelo Brasil nesse momento. E o Brasil não se furta disso, o Brasil recebe essas ideias e aqui vai transformá-las, vai recriá-las, vai fomentar essas ideias, essas teorias sobre a raça, sobre degenerescência, sobre civilidade. E aí isso nos importa porque as faculdades de medicina, os pensadores do campo médico, né, e do campo da saúde, assim como esse campo de práticas e conhecimentos, foi o primeiro a abarcar as teorias raciais, a receber e a se autorizar a pensar essas teorias e a reformulá-las. E aqui no Brasil, difundir essas teorias para todos os campos e áreas de conhecimento e de práticas. Então, se a gente pensa que hoje a educação ela opera e tem conceitos e práticas que são racistas, é porque ela herdou isso e bebeu do campo da saúde. Né? Se hoje o campo da habitação, né, o campo da geografia, o modo como a gente pensou, por exemplo, aqui no Brasil, a arquitetura, tem uma influência das teorias raciais, é porque o campo médico e de saúde, em primeiro lugar, recebeu, reformulou e difundiu essas teorias aqui no Brasil. Desse sentido, só por isso, o campo da saúde já é um campo bastante importante para a gente pensar as relações raciais, né? É um campo muito privilegiado, né? Foi o primeiro lugar que encontrou aqui no Brasil um berço bastante frutífero, bastante fertilizado para que essas teorias se espraiassem dentro do nosso país e pudessem ganhar outros campos de conhecimento, outras áreas. E, nesse sentido, a saúde já tem um lugar bastante destacado na discussão das relações raciais. Ninguém aqui no Brasil estuda relações raciais deixa de passar pela saúde, de pensar as primeiras faculdades, os primeiros institutos e instituições médicas, porque foi lá que essas teorias ganharam, aqui no Brasil, grande profusão. Em segundo lugar, é também importante a gente pensar a saúde não só como esse campo de práticas, de saberes, né, organizado, através dos quais a gente também organiza uma série de serviços e instituições para cuidar da saúde das pessoas, né, mas a gente tem também que pensar na saúde como esse modo como as pessoas vivem, se as pessoas têm ou não saúde, o que é ter saúde, né, como cada um vive, qual é a sensação de bem-estar que cada um tem, vivendo no mundo da maneira que vive, né, no lugar em que está inserido. Nesse sentido, eu tenho construído uma perspectiva e um entendimento, não sozinha, né, mas a partir de alguns teóricos, de alguns pesquisadores do campo, e venho definindo a saúde, então, como a incorporação, a corporificação do conjunto das condições sociais em que os grupos e as pessoas vivem, né. Nesse sentido, a saúde é uma manifestação corpórea ou corporal do conjunto de condições sociais a que a gente está submetido, né? A saúde, então, nesse sentido, ela tem a ver com o que a gente come, né? Com onde a gente mora, quantas horas a gente demora no transporte para chegar até o trabalho, aqui nas cidades grandes, como a nossa, como aqui em São Paulo, por exemplo, é uma questão muito fundamental. A saúde tem a ver se no nosso bairro, por exemplo, tem saneamento básico ou não tem, né? A saúde tem a ver se eu tenho a possibilidade de cozinhar para mim ou se eu não tenho, se no meu bairro tem feira, se não tem feira. Minutos. Ai, obrigada, vou dar uma acelerada. E nesse sentido, então, pensar racismo se torna absolutamente fundamental para a gente pensar a saúde. Porque se a gente entende que a raça e o racismo estruturaram e organizaram toda a nossa ordem social, todas as nossas instituições, o modo como a gente vive, e se a saúde tem exatamente a ver com o modo como a gente vive, como a nossa vida está organizada, com o modo como a gente faz para conseguir satisfazer as nossas necessidades para estar no mundo, portanto, a saúde é uma consequência da raça de maneira, né, muito destacada. Eu acho que ninguém tem nenhuma dúvida, né, de que uma bailarina, por exemplo, né, uma pessoa que viveu 30 anos por muitas horas na ponta do pé, vai ter o corpo organizado por essa prática e por esse conjunto, pelo modo como ela viveu. Ninguém tem dúvida de que um lavrador
que vive e que trabalha durante essas horas, que dorme poucas horas, que acorda às 3 da manhã e que está, por exemplo, em contato com uma série de substâncias tóxicas nocivas, vai ter consequências. Ninguém tem nenhuma dúvida de que quem come hambúrguer todo dia vai ter consequências, né? A gente não deveria ter nenhuma dúvida de que, por exemplo, está submetido a uma série de opressões raciais, a um sistema de dominação, tem consequência na vida das pessoas, né? Então, nesse sentido, se existe o racismo, se ele é um organizador social, se determina a forma como a gente vive, se a saúde é justamente a corporificação e a expressão corpórea desse conjunto de condições, a saúde é algo que está condicionado ao racismo. E a gente tem uma série pensando naquela questão da raça, do começo, né? Se a raça diz o racismo, dessa situação estrutural de desigualdade, a saúde também é um ótimo campo para a gente pensar, porque não existe absolutamente nenhum dado em saúde, nenhum, aliás, existe um, em que a população negra esteja em vantagem em relação à população branca. A população branca aqui no Brasil tem níveis e índices de saúde que dizem que essa população está no IDH de 70, enquanto a população negra está num DH 60 casas inferior, né? A população branca vive mais, vive melhor, não tem desdobramentos ruins de eventos de vida, por exemplo, um parto nem é uma questão de doença, é um evento, né, em saúde. E o desdobramento desse evento na vida de mulheres brancas e mulheres negras é fundamentalmente diferente, né? Então, as mulheres negras morrem mais no parto, as crianças recém-nascidas, as que mais morrem, são as que são filhas de mulheres negras. Não tem absolutamente nenhum dado em que a população negra não esteja em desvantagem. Tem um único dado, que eu sempre gosto de dividir, porque ele mostra como a raça é radical no campo da saúde. Tem uma classificação nosológica em que a população negra está em vantagem em relação à população branca. Uma classificação de doença. É um grupo de doença que a gente chama de demências, de doenças degenerativas, né? Então, Alzheimer, Parkinson, um outro conjunto grande de demências. Nesse aspecto, a população negra está em desvantagem, ou seja, ela tem menos, né, os índices a incidência desse grupo de doenças na população negra é inferior em relação à população branca. E qual é o motivo disso? O motivo é que só pode demenciar, só pode desenvolver uma doença que é degenerativa quem envelheceu. E a população negra não envelhece o suficiente para isso. Isso significa que a população negra morreu antes de passar por um processo de vida e de saúde em que esse evento pudesse acontecer. Isso mostra para a gente a radicalidade do que é o racismo operando no corpo, na constituição do corpo das pessoas, da saúde das pessoas e dos grupos no nosso país, né? E aí, nesse sentido, então, para começar a concluir, né, o que a gente entende é que não é possível pensar a saúde de uma perspectiva antirracista e subverter esse quadro que a gente está falando, né, de absoluta opressão, de disparidade, de desigualdade, sem a gente pensar num conjunto de práticas e de condições que estão para além do campo da saúde. Nesse sentido, eu acho que o campo da saúde ele não podia ser mais pertinente com esse modo, né? Esse mote do dia de hoje, que é esse enfrentamento transdisciplinar. Porque pensar saúde, pensar uma condição de saúde que seja equânime, que seja universal, que seja disponível para todos os grupos, para todas as pessoas, é pensar em comer bem, em viver bem, em morar bem, é pensar em saneamento básico, é pensar em direito trabalhista assegurado, é pensar na possibilidade de você ir ao supermercado sem ser sufocado, sem ser escoteado, sem ser assassinado, né? Isso é saúde, é a gente poder viver plenamente, poder existir e que isso não seja uma afronta, que a nossa existência não possa, só pela nossa existência, gerar um conjunto de ações, né, genocidas, que é o que a gente tem assistido. E acho que, então, muito mais do que esclarecer, né, poder pensar a ideia de raça, o que a gente está fazendo aqui, acho que é pensar um novo mundo, pensar uma nova ordem, em que nós, essas gentes pretas, possamos existir. Obrigada, Mônica, pela fala. Vamos passar agora a palavra para o Ailton, né? Tem também 20 minutos. Vamos lá, Ailton. Olá a todos, uma boa tarde, é um prazer estar com vocês. Eu agradeço inicialmente já de antemão a Érica Parlato e ao Sérgio, ao Instituto Langage, pela confiança, pelo convite, né, em me convidar a estar aqui nessa tarde. Eu não sou um acadêmico do tema, então isso já gera a confiança a qual me refiro. Eu sou um contador de histórias, né? Quem me conhece sabe
que eu sou um contador de histórias, me desculpe, então, se eu não terei a profundidade e a terminologia, muitas vezes, necessária e mais adequada a uma plateia tão qualificada, mas eu quero dizer que hoje eu sou aqui nessa tarde um grande aprendiz nessa linda oportunidade que eu estou tendo. Espero, assim, também me comportar. Bem, eu vou compartilhar aqui uma apresentação com vocês, certo? Vamos ver se já está em tela. Se tiver, deem um ok, por favor. Eu vou colocar aqui no modo de apresentação de tela cheia e espero aqui que dê certo. Sim, temos em tela? Deu certo? Perfeito? Ok. Perfeito. Muito bom. Bem, eu vou falar sobre a desigualdade racial na saúde coletiva, onde começa e onde termina, compartilhando um pouco, conforme eu falei, um pouco de histórias. Eu quero falar sobre dois personagens aqui, um pouco mais intensamente e o outro mais rapidamente, mas um personagem que nasce em Belo Horizonte, na região metropolitana, na década de 70, e já com 1 ano de vida, esse bebê, ele vivencia ali a separação dos seus pais, então ele é levado para ser criado pelos seus avós na periferia, em Belo Horizonte, em ruas de terra, em um ambiente onde as respostas públicas eram muito escassas, e ali ele começa a sua trajetória de uma forma muito difícil. Essa criança, ainda um bebê, ele tinha uma desnutrição aguda muito severa por todo esse processo social que ele estava inserido. Ele é levado para o médico, e o médico, então, diz ali à sua avó cuidadora que, infelizmente, ele achava que esse menino não ia vingar. Ele estava tão desnutrido que todos os seus cabelos tinham caído. Essa avó resolve investir na vida dessa criança, ela luta por ela procura as respostas sociais que existiam, procuram os grupos onde ela poderia se apoiar, e essa criança, então, vence aquele primeiro momento da desnutrição aguda severa e começa a caminhar ali dentro daquele entorno, mas desde cedo, por ser ali um mestiço, por ser o pardo, que tinha um cabelo muito ruim, em meio a circunstâncias adversas, ele percebe o racismo estrutural. Essa criança relata, por exemplo, que em certa atividade social que ela fez, um teatro de turma, como o chapéu de papel não parava em um cabelo ruim, a professora resolve colocar cola no cabelo e afixar, sem falar com ele, na cabeça dele, para que ele pudesse participar do teatrinho. Um pouco mais tarde, dentro da sala de aula, ele recebe o apelido de touca, porque o seu cabelo parecia uma grande touca. E assim ele foi vivenciando desde cedo este entorno, mas vencendo as dificuldades com o apoio de sua família, vencendo as dificuldades com a oportunidade, com o esforço, com as respostas que chegavam até ele. Ele chega, então, ao momento de fazer um vestibular, ele opta por fazer um vestibular para um curso muito difícil para alguém que vinha daquela circunstância, que estudava em uma escola pública, que não tinha tido um médico na família, que não tinha tido um berço necessário. Ele faz o vestibular para medicina, ele é aprovado naquele momento, ainda tinha que ser conquistado, ainda a duras penas, existiam pouquíssimas faculdades de medicina naquele tempo, dentro de sua cidade, apenas 2. Ele chega ao curso superior, ali dentro ele não vive circunstâncias muito diferentes, mas ele consegue chegar ao momento do final do seu curso, onde ele descobre, então, a sua vocação. Em uma viagem, então, à divisa do Brasil com o Paraguai, ele tem ali uma primeira experiência transcultural com populações em situação de vulnerabilidade, e ele, então, entende ali por meio daquela vivência, daquela experiência junto à situação de comunidades indígenas, ele entende qual era a sua vocação. E disso, então, ele começa a trabalhar e buscar um espaço para isso e começa a girar o mundo, iniciando, por exemplo, na Amazônia, essa, então, criança crescida, que tinha tido o apelido de touca,
ele vai trabalhar, então, apoiando populações ribeirinhas e indígenas em circunstância, né, de Amazônia, que bem conhecemos. Logo em seguida, ele passa, então, a atuar já no cenário internacional, sempre buscando essas oportunidades, e vai trabalhar, então, por exemplo, no Chile, conhecer a situação dos imigrantes peruanos, excluídos em meio à população chilena e vivendo praticamente uma subvida dentro dali, por exemplo, de Santiago. As experiências se somam e ele logo, então, chega à África. Em sua primeira experiência em África, que ele começa a conhecer a realidade de Angola, de onde viemos, ele conhece, então, a situação de comunidades que têm que percorrer, às vezes, 200, 300 quilômetros para procurar um acesso à saúde, porque não tem ali naquela região da Costa dos Esqueletos, próxima a Namíbia, Costa dos Esqueletos, vocês podem imaginar por que se chama Costa dos Esqueletos, porque esse é o fim de muitos seres vivos ali na Costa dos Esqueletos, e populações que percorrem, às vezes, raças, circunstâncias tribais, que percorrem, às vezes, 300 quilômetros, 6 etnias estão nesse lugar procurando acesso à saúde, 300 quilômetros para conseguir, por exemplo, um tratamento para tuberculose. Ali ele trabalha e apoia durante um tempo, ele vai conhecer um pouco dessa realidade, como, por exemplo, dos mumuílas, povos que ali se reúnem, porque ali pessoas decidiram que todos têm direito à saúde e que todos são eminentemente iguais. E dentro dessa circunstância, ele conhece, por exemplo, a situação de Guilherme e Vitória. Guilherme e Vitória são os 2 pacientes que ele atende ali em África. Guilherme morre um dia com tuberculose, mal do emagrecimento, malária, desnutrição, e sua irmã Vitória morre no dia seguinte com o mesmo quadro, e eles sequer tinham acesso a um oxigênio que pudesse amenizar aquela dor. Então, aquele adolescente, agora crescido médico, decide que, a partir dali, ele seria uma voz para essas populações excluídas, para esses meninos excluídos, para essas crianças excluídas. Ele sai dali, então, determinado e começa a percorrer a África, entendendo e conhecendo melhor essas circunstâncias, interagindo, trazendo ali a busca de um conhecimento para que pudesse estruturar alguma resposta que tinha que vir dentro da própria comunidade. Conhece, por exemplo, a situação dos órfãos pelo HIV em Moçambique. Crianças que muitas vezes são infectadas ainda na infância por uma crença de que, se houver uma relação com uma menina virgem, aquele mal do emagrecimento pode ser expelido do seu próprio corpo, desde que ele passe para uma criança virgem, e aquela criança será infectada pelo HIV ainda precocemente. Ele começa a conhecer a situação dos órfãos pelo HIV. Depois, então, ele tem uma oportunidade de ir a trabalhar em Haiti e conhecer a realidade da população crioula em meio a um terremoto que sempre vai afetar mais os vulneráveis, assim são as catástrofes. E ali, em meio a Haiti, em meio a situações como, por exemplo, campos de refugiados de catástrofes naturais, ele conhece uma triste situação das crianças escravas no Haiti. Pesquisem, por favor, a situação dos restavex, aqueles que ainda não conhecem. O Haiti tem hoje cerca de 300 mil crianças escravas. Está no top 10 de escravidão global, especialmente entre as crianças. Crianças que são levadas ali das montanhas do Haiti para serem, entre aspas, trabalhadores das casas das pessoas de classe média na população de Porto Príncipe, e ali vão prestar todo tipo de trabalho que vocês imaginarem, para terem direito, simplesmente, a sonhar que talvez um dia suas vidas serão melhores. Mas, de fato, estarão lá trabalhando, sol após sol, e simplesmente tendo direito à comida e algumas horas de cama, sem sequer terem direitos a estudar. Hoje, 300 mil crianças ainda são escravas no Haiti, os restavex. E essa criança crescida, esse adolescente, cujo apelido era Toca, conhece a situação das crianças restavex. Até que esse adolescente crescido, agora médico,
chega a Organização das Nações Unidas, a Organização Pan-Americana de Saúde. Lá ele trabalha um tempo instrumentalizando-se com conhecimentos necessários para que pudesse atuar em distintas culturas, com distintas realidades, e depois que ele sai ali da Organização das Nações Unidas, ele continua sua trajetória atendendo populações excluídas em situações críticas, como, por exemplo, no terremoto do Nepal, onde ele conhece os Bhajopuris. O Nepal tem hoje um dos sistemas de castas mais antigos do mundo, tão mais antigo do que o da Índia. E uma casta baixa no Nepal, ela sequer vai ter direito, por exemplo, de estudar. Uma menina de casta baixa não tem direito a alimentar-se, porque o alimento será dado primeiro ao menino. Ela não vai ter direito a estudar. Em uma fila, primeiro está o de casta alta, até hoje no século XXI. Depois os de casta média, e por último estarão os Bhajopuris, de casta baixa, sempre os mais acometidos em situações de catástrofe, como o terremoto que aconteceu no Nepal agora em 2015. E ali sempre os Bhajopuris estavam nas filas, assim como os Shepangs, procurando alguma resposta mediante uma sociedade que é organizada para que castas, para que circunstâncias, muitas vezes determinadas pela cor da pele, delimitem o que é prioridade ou não. Com essa situação das crianças Bhajopuris. Em seguida, ele volta ao território africano e conhece circunstâncias, isso nós estamos trazendo uma imagem de 2019, isto é do ano passado. Esta imagem circulou o mundo, crianças brancas e negras separadas em uma sala de África, na África do Sul, no pós-apartheid, em pleno 2019. Crianças negras sentadas lá ao fundo e as crianças brancas em primeiro plano. E o ativista da FIS, Muspal, diz: você pode levar seus filhos para as escolas mais brancas do país, mas desde que a maioria negra seja pobre, seus filhos sempre serão lembrados de que são negros e, portanto, os inferiores. As desigualdades que marcam. Mas o homem também é lobo do próprio homem. E, inclusive, pela manhã, Edmeia Gonçalves fez uma citação bem interessante: como é difícil, como há muita dificuldade e hostilidade em circular no mundo que é diferente da sua cor. E mesmo em Moçambique, e mesmo em Angola, em meio a tanta miséria, a diversidade também pode significar desigualdade. E ele tem a oportunidade ali de trabalhar com os albinos em Moçambique, que vivem uma discriminação que ainda é um grande desafio. Adoecendo de cancro, de perseguições, de violência, de discriminação devido a mitos e supervisões. É o preço da pele de ser albino em Moçambique. Pesquisa em situação dos albinos em Moçambique e Tanzânia, considerado o país com o maior número de albinos do continente africano. Lá são mortos e desmembrados devido a uma crença de que porções feitas com parte de corpos dessas crianças albinas trazem sorte, fortuna, prosperidade. A parte de corpo de uma criança albina chega a valer milhares de dólares por ser diferente. Pelas desigualdades que vão determinar saúde, que vão determinar os eventos em saúde. Ele entende, então, que é o momento de começar uma trajetória. Em 2014, ele organiza, então, dentro de muitas dessas comunidades citadas, aquilo que ele entendia ser uma caminhada para começar a vencer o racismo. Vencer as diferenças pela cor. E ele começa, então, a trabalhar uma tecnologia que ele cria, a Casa Nutri. São centros de recuperação e educação nutricional para a primeira infância, que trabalham estímulo nutricional de base afetiva e reconhecimento das suas crenças, dos seus valores, desde a primeira infância, desde a gestação, entendendo o valor daquilo que está sendo gerado. Não no fim de linha, mas no começo de tudo, entendendo o valor de cada comunidade, seus próprios registros, seus próprios recursos. Comunidades que antes, por exemplo, tinham dificuldade em entender a capacidade de produção. Nós temos 5 Sim, Anastácia. E começam, sem antes ter tido experiências, por exemplo,
de policultivo, começam a produzir plantas, verduras ricas em nutrientes que são necessários para o seu desenvolvimento, produzir suas próprias respostas sexuais, suas próprias respostas sociais, suas próprias respostas econômicas, as suas próprias capacidades de gerar renda. E essas casas Nutri se espalham no mundo e hoje são 12 unidades, sempre em países como Níger, com o pior IDH do mundo e outros, uma tecnologia comunitária de combate à desnutrição com êxito superior a 85%. E a história dessa criança é a história da criança que aqui vos fala. Esta criança relatada é quem traz este relato e que se inspirou em outros como este. Para os que sabem, este é Milton Nascimento. Milton Nascimento, com 1 ano, também sofreu o mesmo processo similar de separação e foi criado por sua mãe, Lília, que o trouxe a um ambiente também onde havia uma riqueza cultural, onde havia riqueza de recursos e um investimento precoce. Não era à toa que ele estava com esse pandeiro com 1 ano de idade, e ele ia para o alpendre da sua casa, lá em 1943, e numa escadinha ficava ali tocando a sua melodia e a sua sinfonia, e já chamando a atenção de tantos, tão precocemente. E essas duas vozes que hoje se levantam, Milton Nascimento e esse que vos fala, levantam-se por quê? E por que estão caladas tantas outras em situação similar? Porque, na verdade, a nossa triste realidade tem mostrado que nós nascemos todos cheios de potencialidade, com a maioria das nossas células neuronais. A psiconeurociência, a neurociência tem demonstrado isso, mas, infelizmente, boa parte das nossas populações, os mais vulneráveis, os mais excluídos, 3/4 vão perder o seu potencial cerebral em países como o nosso. Quase a metade das nossas crianças vão estar em risco para o atraso de desenvolvimento. No nosso país, 1/5 das crianças, quando chegarem à escola, vamos dar uma escola de qualidade, mas quando chegarem à escola, já vão chegar com déficits em sua arquitetura cerebral, porque lá atrás já ocorreu um gap. Porque os investimentos são feitos para as crianças maiores, não se prioriza o desenvolvimento infantil, e o que nós temos visto é isto, uma metamorfose inversa das nossas crianças, especialmente as mais vulneráveis, que nascem com seus neurônios, nascem borboletas, mas, infelizmente, por não priorizar uma primeira infância, se tornarão lagartos. Essa é a triste realidade. Aliás, Heckman ganha um Nobel de Economia dizendo que se a gente quer mudar o final de uma história de nossa população, nós temos que dar atenção ao nosso começo, investir em capital humano. E capital humano é muito além do que o conhecimento, é muito além do que um canudo de nível superior, não é com tanto de mestres e doutores, e todos nós praticamente que vi aqui até agora só somos mestres, doutores, estudantes, mas não é isso que vai determinar a riqueza de um povo, mas sim a sequência de experiências, de valores, de prioridades que trarão as competências socioemocionais para o sucesso de um povo. Não tanto de doutores e mestres. E se investirmos, de fato, nessa primeira infância, nós teremos, então, um retorno para a sociedade nunca antes visto. Cada dólar investido, Heckman diz, na primeira infância, volta 7 vezes mais ao longo da vida. E Heckman diz algo muito interessante. Olha, o êxito de um país não virá do tanto de pessoas que vão ter diplomas e canudos de nível superior, mas sim da ajuda e da priorização que se dará na base dessa pirâmide aos menos favorecidos. E não adianta dar qualquer coisa, investir qualquer resto de programa social. Retornos econômicos de qualidade só vêm em investimentos e programas de qualidade, focando naqueles que mais necessitam, desenvolvendo desde cedo habilidades cognitivas, transformando, organizando os recursos sociais, e inovando para que esses dois tenham vozes que se somam. E se analisamos, às vezes, por que essas vozes foram escutadas, nós vamos encontrar nas duas histórias que lá atrás houve uma família substituta, um apoio social. Foram semeados princípios, valores e estímulos que Heckman
de se não trabalharmos isso, nós não teremos sucesso, e isso tem que ser trabalhado em todos os estratos da sociedade, especialmente as pessoas mais vulneráveis, desde a sua primeira infância, porque não se reescreve uma história a partir do seu final. Já caminhando para o término, eu queria colocar esse estudo que alguns de vocês conhecem, Vulneráveis Mais Invencíveis, 700 crianças na ilha de Kauai, no Havaí, nos Estados Unidos, que são acompanhados desde cedo, e em 2 grupos são analisados com 1, 2, 10, 18, 32 e 40 anos. E essas crianças estavam separadas em 2 grupos por condições sexuais. Num grupo, crianças com condições favoráveis, estruturadas, estabilidades financeiras, e no outro grupo, crianças que viviam situação do alcoolismo, da violência doméstica, doenças na própria família, necessidades sociais, e ao longo de 40 anos essas crianças são acompanhadas. Não é muito difícil dizer o final disso. O grupo com maior vulnerabilidade, ele apresentou muito mais dificuldades e alcançou pontos ali muito críticos dentro da sua história, como era de se esperar se comparado ao grupo que tinha tido mais estrutura. Mas o que mais chamou a atenção de Amy Ruth, as psicólogas que conduziram esse estudo, foi que o grupo de 1/3 daqueles mais vulneráveis que saíram totalmente da curva e fizeram uma curva totalmente diferente dentro dessa história social e surpreenderam a todos com uma capacidade. E esse livro fala sobre isso, que é um estudo sobre a resiliência na infância. Ailton? Perfeito. E ele vai falar, então, que é necessário que organizemos. Sua fala, tá, joia? A nossa capacidade. Que a gente tenha tempos iguais de fala. Ok, perfeito. Só terminar essa frase. A capacidade de enfrentar, de aprender, de crescer e amadurecer com as adversidades. Isso é fundamental quando nós vamos falar em saúde coletiva. Precisamos levar tecnologias para ensinar resiliência como habilidade social. Isso é fundamental para que tenhamos os mesmos acessos à educação, os mesmos acessos aos equipamentos de saúde, os mesmos acessos aos tratamentos, que a própria Mônica já colocou que os indicadores de saúde da população negra são todos diferenciados dentro desse sentido. É fundamental que resgatemos, para falar em enfrentamento transdisciplinar ao racismo estrutural, capital humano aos mais vulneráveis. Isto é necessário em todos os locais que eu fui. Eu tenho visto a expressão do racismo e o resultado dele. E não adianta simplesmente levar a comida. Não adianta simplesmente levar o medicamento. Se nós não entendermos que o ser humano foi feito para brilhar, e não simplesmente para sobreviver, mas gente quer luzir, brilhar. Gente é espelho de estrelas, e não foi feito para morrer de fome. Obrigado, então, pela compreensão, Anastácia, e pelo companheirismo de participação nessa mesa, Mônica.